Eu quero começar, em primeiro lugar, me apresentando, né? Eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote aqui da Diocese de Osasco, diocese vizinha. Sou pároco da Igreja São Domingos em Osasco. E tenho ensinado muito sobre família nos últimos anos. Hoje eu queria começar um pouco me desculpando, porque estou meio baleado. Eu tive dias de formação intensos, viagens, etc. Então eu tô um pouquinho menos assim animado, né? Como eu estou muito gordo, preciso emagrecer um pouco, então as pernas começam a doer, enfim, estou um pouquinho assim meio borocochô, digamos assim, né? Mais ou menos que uma galinha quando tomou pedrada. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento na família. E eu queria começar. Eu cheguei aqui com uma ideia. Quando eu cheguei aqui, mudou a ideia. Engraçado, né? Essas coisas acontecem. E eu queria começar de um jeito que não parece muito ser a cara de uma pregação, mas que nos ajuda a perceber o que nós precisamos mudar para sermos exatamente o que Deus quis que nós fôssemos. Por quê? Se eu não mostro para vocês um sentido mais profundo do que é ser família, o resultado disso vai ser que a pregação ela vai entrar como uma capa. Então eu coloco uma capa em cima de vocês, aí terminou aqui, vocês deixam a capa para trás e vão voltar para a vida de antes. E não vão compreender, digamos assim, a estrutura profunda do que nós precisamos fazer para corresponder àquilo que Deus quis para nós. E por que nós, hoje em dia, não conseguimos, enquanto família, nos encaixar com o que a palavra espera de nós? Ora, o motivo é que o ser família nos nossos dias mudou de sentido, está enfraquecido. Inclusive a gente nem sabe direito o que é. Então, como nós temos ideias equivocadas na nossa cabeça, nós acabamos, digamos assim, frustrando o projeto de Deus, aquilo que efetivamente nós somos chamados a ser enquanto família. Faz alguns meses, eu tive Covid, né? Eu fiquei meio mal, fui internado e tal. E quando eu voltei da internação, eu tinha que ficar em casa durante algumas semanas. E nesse meio tempo, eu fiz uma coisa que eu queria ter feito antes e não tinha conseguido ter tempo para fazer, que é traduzir um opúsculo de Aristóteles sobre a família. Foi publicado recentemente pela editora Eclésia. Chama-se A Economia Doméstica. Tem esse nome porque a palavra economia, no grego, vem de duas palavras. Oiko, nomos, a lei da casa. Oiko, em grego, é casa, nomos é lei.
Então Aristóteles chamou esse opúsculo de oikonomos, porque é sobre a ética dentro da família. Por que eu estou dizendo isso? Porque família na antiguidade não é exatamente a mesma coisa que nós chamamos de família hoje. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas a Bíblia foi escrita na antiguidade, não foi escrita hoje. Portanto, quando a palavra de Deus fala sobre família, ela está falando sobre aquilo que havia naquele tempo e que nós esquecemos, nós deixamos para trás. E, portanto, se nós quisermos entrar novamente no plano de Deus, de alguma maneira nós precisamos começar a recuperar aquilo que família um dia foi. Senão nós vamos ficar sempre numa espécie de lapso. A palavra fala uma coisa e a realidade acaba sendo outra para nós. Ora, uma das coisas interessantes que Aristóteles diz nesse opúsculo é o seguinte, que o homem tem a missão de governar a casa por fora. E a mulher tem a missão de governar a casa por dentro. E ele diz: o homem e a mulher precisam estar completamente de acordo e, não apenas isso, eles têm que ser os primeiros a se levantarem e os últimos a dormirem. E cuidarem de todas as coisas, de tal modo a dar ordens aos criados e preceitos para os filhos, de tal maneira que cumpram cada qual o seu dever. Ora, quando Aristóteles diz isso, a gente consegue entrever o que era a família na antiguidade. O que era uma oikos, o que era uma casa. Casa não era simplesmente um lugar onde a gente dorme. A palavra oikos, antigamente, no grego é uma língua muito fluida. As palavras mudam muito de significado com o passar do tempo. No começo significava quarto. Como a casa, na verdade, é um conjunto de quartos, é um conjunto de dormitórios, basicamente, então oikos passou a designar a casa inteira. E depois foi adquirindo outros significados. Mas o significado mais interessante está em percebermos o seguinte: casar-se na antiguidade não era um ato de mero romance, ou seja, um homem e uma mulher se curtem, se gostam e vão lá passar uma história de amor juntos. Não era isso. Casar na antiguidade era um homem e uma mulher que se unem para criar um empreendimento. Ou seja, a casa era realmente uma estrutura forte. Para dizer com outras palavras, a palavra casa foi mudando de significado a tal ponto que adquiriu o significado de casar. O que é casar? Casar é fazer uma casa. Mas fazer uma casa em que sentido? No sentido de que um casal se casava e dizia: olha, nós vamos para aquela localidade para colonizar aquela localidade ali. Nós vamos para aquele lugar para povoar aquele lugar. E nós vamos construir uma família forte, uma família numerosa, uma família realmente potente. Portanto, o homem e a mulher se casavam com um grande projeto de vida juntos. Não era um mero romance.
Era um empreendimento público. Eles se comprometiam a ir para uma determinada localidade e construir uma casa forte, um lar sólido, um lar que vai causar um impacto em toda aquela localidade. Então vocês imaginam, por exemplo, na antiguidade, um casal que resolve casar-se, montar a sua casa lá no lugarejo e diz: nós vamos montar aqui uma família e nós vamos dominar esse lugar. Então eles vão para lá, começam a ter filhos, começam a ampliar a propriedade, vão criando mais recursos, vão aumentando as suas posses, vão assumindo outros adjuntos que entram para, digamos assim, engrossar aquela casa. Dentro de algumas décadas, você tem verdadeiramente uma parte significativa do lugar constituído por aquela família. Ou seja, numa cidade, por exemplo, de 800 habitantes, como eram as pequenas cidades da antiguidade, uma família de 100, 150 pessoas, efetivamente dominava tudo que iria acontecer na cidade. Não tinha como governar a cidade sem entrar, digamos, já em acordo com aquela família. Porque aquela família verdadeiramente era uma estrutura forte. Aquela família verdadeiramente era o que significa a palavra célula madre da sociedade. Ou seja, aquela sociedade é influenciada por aquela família. Isto é uma família, digamos assim, exitosa, bem-sucedida na antiguidade. Uma família bem-sucedida na antiguidade não é uma família em que o casal, digamos assim, permanece casado e todos são felizes para sempre. Não. Uma família exitosa na antiguidade era uma família desse tipo. Uma família forte, que deu certo e que determina os rumos daquele lugar. Vocês estão entendendo? Ora, aí vem o Verbo que se fez carne. Jesus aparece no mundo. Deus se faz homem. E quando o Verbo se faz carne, algo extraordinário acontece. Jesus eleva o casamento ao nível de sacramento. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que aquela união do homem com a mulher não é a partir de então, a partir do momento em que o evangelho é pregado, em que aqueles dois se convertem, em que eles são batizados, não é tão somente a união de um homem com a mulher. Aquela união, ela também é uma união com o próprio Jesus Cristo. Isso significa o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio significa o seguinte, que Jesus Cristo intercepta o amor do marido e da mulher e os dois passam a amar Jesus Cristo um no outro. Quer dizer, para os esposos cristãos, o marido e a mulher são sacramento de Jesus Cristo, permanentemente um para o outro, até que a morte os separe. Portanto, quanto mais você amar o seu marido, mais você está amando Jesus Cristo. Quanto mais você amar a sua mulher, mais você está amando Jesus Cristo. Aquele casamento é sobrenatural. Traduzindo isso em linguagem, digamos assim, sociológica, o que significa? Que se uma família pagã casava para colonizar um lugar, para um casal cristão, casar é algo muito parecido com fundar um mosteiro, fundar um convento, fundar uma igreja, fundar uma família religiosa. Ou seja, aquele homem e aquela mulher precisam criar
que há um lar forte, uma casa forte, que seja, por assim dizer, ela mesma como um mosteiro, como um convento, em que aquelas pessoas elas estão ali dentro, o pai, a mãe e os filhos estão buscando a Deus, estão buscando de verdade ter uma vida de oração profunda, uma vida de oração forte, uma vida sacramental verdadeira, de tal modo que aquela casa exerça uma influência não apenas, digamos assim, política. Aquela família não exerça somente uma influência de tipo social no lugar, mas para que ela cause uma influência espiritual num território. Ou seja, que uma cidade, que uma vila seja impactada pelo espírito daquela família, assim como, de repente, por exemplo, num bairro, de repente se constrói um mosteiro ali e todo aquele bairro é impactado pelo surgimento de um convento ali, de uma igreja ali. É assim que deveria ser uma família cristã. Uma família cristã deveria ser uma estrutura muito forte e muito sobrenatural, muito intensa. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Só que acontece o quê? Que surgiu a Revolução Industrial, no ano de 1750. E o que acontece quando surge a Revolução Industrial? A sociedade muda de configuração. Então, se até aí a família é a célula madre da sociedade, a partir da Revolução Industrial, a célula madre da sociedade passa a ser a empresa. Ou seja, as famílias são obrigadas a sair do campo para as cidades em busca de emprego, em busca de uma vida mais fácil, de uma vida menos precária. E as pessoas vão para a cidade. Só que chega lá na cidade, o que acontece? Primeiro que você precisa morar num lugar improvisado. Não é o território da sua família, não é um território que você conquistou. A sua casa tem que ser pequena, porque tem muita gente morando no mesmo lugar. Há uma espécie de superpopulação nas cidades. Você não pode ter muitos filhos. Depois da sua casa, você tem que ficar mudando de casa a vida inteira, porque você não consegue nem comprar de tão caro que é. Pior, não tem emprego para todo mundo, então cada um tem um trabalho. Então o pai trabalha num lugar, aí depois eles fazem a mulher entrar para o mercado, aí a mulher trabalha num outro lugar. Os filhos, na medida em que eles vão crescendo, primeiro vão para a escola, que ninguém sabe quem é e o que se está ensinando ali. Então os filhos, na medida em que se profissionalizam, cada um tem a sua profissão, ou seja, a casa é apenas um dormitório mesmo. As pessoas vão ali para dormir, mas elas passam a maior parte do tempo fora. Ora, se é para construir um lar desse tipo, por que casar? Se você casa com alguém, mas você não vê essa pessoa, você passa o dia inteiro longe dela. Você só vai encontrar com essa pessoa à noite, você vai estar todo mundo morto de cansaço, aí você olha, oi, tudo bem? Tchau, pumba, cai e dorme. Você não vê os seus filhos. Aí no final de semana você vai resolver problemas práticos do lar. Por que casar? Ora, então, para justificar o casamento, inventa-se um tipo de romance assim irreal, né?
Então todo mundo está em busca do homem perfeito, da mulher perfeita, que não existem. Né? O príncipe encantado, a princesa encantada, o pessoal que é católico fala da minha Maria, do meu José. Né? Não tem, só tem lá é o Chico mesmo, é a fulaninha. São pessoas normais, é o que a gente é. Gente normal, com defeito, com virtude, é o que existe. Não existe essa coisa idealizada, né? Tem gente que fica esperando tocar uma trombeta no céu para encontrar a pessoa preparada por Deus, né? Vai ficar esperando. É melhor sentar. Porque não existe. O que existe são pessoas normais, são situações normais com as dificuldades que têm. Então cria-se a ilusão de um romance que só causa frustração. Mas como na realidade o casamento, na Idade Moderna, torna-se uma estrutura muito fraca, o que vai acontecendo é que começa a entrar pragas no casamento, como divórcio, como violência doméstica, coisas desse tipo vão entrando, porque aquele casal está casado segundo a lei civil e a lei da igreja, mas na realidade eles não vivem em casa. Aí que acontece? Quando o marido aposenta, aí é um problema, porque depois de 30 anos de casamento, é aí que vocês vão viver juntos. Só que não estão acostumados a viver juntos. Então a mulher vai para a sala, está o marido na sala. Vai para o quarto, está o marido no quarto. Está na cozinha, vai o marido. Vai para a cozinha, está o marido na cozinha. Entra em pânico, em desespero. Quer expulsar o marido de casa. Aí o marido sai de casa, vai jogar dominó no meio da rua. Vai para o bar tomar cachaça, vai fazer alguma coisa. Porque não aguenta ficar em casa com a mulher. Ou seja, esse tipo de casamento que surgiu na Idade Moderna tem muito pouco a ver com o que é o casamento tradicionalmente falando, ao longo da história. Estão percebendo? Ao mesmo tempo, criar filhos ficou um negócio completamente diferente, porque o seu filho mal sabe falar, mal sabe andar, mal sabe ir para o banheiro sozinho. Você já entrega ele para uma escolinha, depois para uma escola. Nem sabe quem é que está ensinando ele. Não sabe o que acontece ali. Não sabe o que se está dizendo. Eu acho engraçado que aí o filho faz 18 anos, vira maconheiro, o pai chega para você desesperado, como se o céu tivesse caído na cabeça dele. Mas ele não percebeu que, na verdade, o filho dele é um desconhecido. Ele entregou o filho dele para os outros. O filho dele é um desconhecido. Ou seja, a família, na Idade Moderna, virou uma estrutura propositalmente fraca, propositalmente frágil. E quando aparecem, atualmente, ideologias que dizem que nós temos que destruir a família, que superar a família, que acabar com a família, isso entra de uma maneira muito fácil. Por quê? O que está aí é um negócio fraquíssimo. Eu quero ver ensinar uma coisa dessas no século XV, por exemplo. Quando você tem famílias muito fortes, aí você chega lá e diz, nós temos que acabar com a família. A pessoa vai lá e te mata. É isso que acontece. Um ideólogo não faria nenhum tipo de sucesso com uma conversa dessas. No passado, queriam fazer, olha, você está tentando perverter todo mundo, quer acabar com a ordem toda, você é um doido, vamos acabar com você. É isso que os antigos iriam fazer. Não estou dizendo que isso é certo, só estou dizendo que eles fariam isso. Por quê? Porque aquela era uma estrutura familiar forte. A estrutura familiar que existe hoje em dia é fraca. É frágil.
E é evidente que isso tudo é matéria de profunda influência maligna. Por quê? Porque é dentro da família que surgem todos os problemas da sociedade. Por que surgem pessoas ateias, por exemplo? São pessoas que dentro do seu lar não tiveram uma experiência profunda de Deus com seus pais. Por que não havia propriamente ateus na antiguidade? Pessoas que diziam assim, Deus não existe, e isso virava cultura, isso virava, de fato, uma crença socialmente estabelecida. Por que isso não acontecia? Os poucos ateus que houve no mundo antigo falavam meio que sozinhos. Por quê? Justamente porque a família era forte. Era dentro da família que você aprendia a religião, era dentro da família que você aprendia a amar a Deus. Por que não havia tantas atrocidades sociais como existem hoje? Porque todas elas nascem de processos de deterioração familiar. As famílias se desfazem e, desfazendo-se, elas acabam se tornando facilmente alvo da ação diabólica. Notem que no livro de Jó, quando Satanás quer atacar o servo de Deus, qual é a primeira coisa que ele destrói? Os seus bens. E depois, os seus filhos. Todos os 10 filhos de Jó morrem no mesmo dia por causa de um redemoinho que destrói a casa em que eles estavam festejando. Isso significa que o diabo sabe que para ele destruir a sociedade, a igreja, Deus, no coração dos homens, ele precisa necessariamente destruir a família. Ora, o que isso significa na prática? Nós estamos aqui falando de avivamento, de um despertar espiritual que comece nas famílias. O que significa isso? Na prática, significa o seguinte, e aqui eu queria que vocês entendessem o que eu quero dizer e percebessem que a missão é muito grande. Nós precisamos nos libertar da hipnose do mundo moderno. A maior parte das pessoas hoje em dia não consegue não pensar nos termos da sociedade contemporânea. Então, as pessoas, elas vivem para quê? Elas vivem para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, elas querem trabalhar, ter uma profissão, ter um emprego, e ganhar dinheiro, e viverem, digamos assim, um sucesso profissional. A maior realização que as pessoas buscam hoje em dia é a realização econômica, é a realização profissional. Por exemplo, se alguém diz assim, eu sou profissionalmente mediano, não tenho grande sucesso profissional. A maior parte das pessoas considera isso uma tragédia, uma coisa horrível, absurda. E quase mais ninguém pensa em ter uma família em termos fortes. Os melhores sonhos de família que povoam a imaginação dos cristãos giram em torno de um casamento feliz. O que é um casamento feliz? Um casamento feliz é marido e mulher que se amam e que vão passear,
que viajam, que tiram fotos bonitas em lugares legais. Isso daí que é um casamento feliz na cabeça das pessoas. Né? Que tem uma espécie de realização assim, fantasiosa, né? Uma ilusão de maravilha. O nosso imaginário está povoado dessas coisas, gente. E as pessoas se frustram por causa disso. Por exemplo, você tem uma família um pouco mais pobre, que não tem condições de viajar. Tipo a gente, assim, né? Feriado, a gente está aqui fazendo retiro, não está em Angra. A gente não pegou o jatinho e foi para Fernando de Noronha. A gente está aqui, né? Ou seja, nós estamos tudo mais ou menos na mesma. Tem algumas pessoas que ficam revoltadas, dizem, eu queria viver, eu quero viver, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar. O que significa isso? O nosso imaginário está povoado por um ideal de felicidade que o dinheiro pode dar. E aí, se você assiste televisão, se você assiste certos programas, certas séries, etc., você se sente profundamente frustrado, por quê? Meu Deus, eu tenho uma vida simples, eu tenho uma vida batalhadora, eu tenho uma vida assim, realista, concreta, etc, etc, etc. Então parece que a gente está muito aquém do que seria o melhor, do que seria correto. Então o nosso imaginário tem que ser corrigido. O nosso imaginário tem que ser profundamente corrigido, ou seja, o que nós gostaríamos, o que nós queremos? Nós queremos formar uma família forte, na medida em que isso for possível para a gente. É claro que nem sempre será possível para todo mundo, existem situações humanas muito dramáticas. Existem doenças, existem situações que são muito limite. Deus entende, a providência divina conta com todas essas coisas. Mas na medida da sua possibilidade, qual tem que ser o seu objetivo prioritário? Primeiro, meu cônjuge e eu temos que viver um amor sobrenatural. Nós não queremos ter um romance. Isso é pouco demais. Isto não é nada. Ter um romance não é nada. Para um cristão, isso é um ideal pálido, incolor, insípido. Não é algo que nós devamos almejar. Por quê? Você não se casou com essa pessoa para viver uma historinha de amor, um romance com ela. Você se casou com essa pessoa porque vocês dois juntos querem encontrar a Deus. Porque vocês dois juntos querem encontrar o reino dos céus. Porque vocês dois juntos querem construir um lar que seja uma verdadeira comunidade de fé e amor. Uma igreja. Um pequeno mosteiro. Dentro do qual vocês vão buscar a Deus. Ou seja, um cristão deveria olhar para uma mulher, por exemplo, uma moça, e pensar o seguinte: olha, você é a pessoa ideal para construir uma igreja. Vamos juntos buscar a Deus e viver uma vida devotada ao Senhor para fazermos do nosso lar um altar em homenagem ao Deus Altíssimo? Essa deveria ser a nossa prioridade. Mas os rapazes de hoje não pensam assim. Eles ficam atrás de menina bonita, atlética.
que geralmente são as mais vazias, né? Porque vamos combinar que uma mulher de Deus, ela não está muito preocupada em ser uma piriguete. Não é o objetivo dela. Ela não está querendo se parecer com uma prostituta, que tem muitas curvas e tem um corpo definido. Ela está preocupada em ser uma santa. Ou seja, ela quer ter a alma dela agradável ao Senhor. Está percebendo? Do mesmo jeito que antigamente as mulheres iam atrás de homem rico, né? Eram espertas. Hoje elas estão querendo ir atrás de galã, que é a coisa mais inútil que existe no mundo. Porque é fácil ter músculo, difícil é ter cérebro. É fácil você ter uma aparência, porque isso a natureza te dá. Veja bem, um dia meu pai encontrou uma apresentadora de programa de televisão no elevador de um hospital. Ele quase morreu de tão feia que era a criatura, né? Mas na televisão ela fica linda, por quê? Porque aquilo se monta, aquilo se maquia. Então isso você consegue com qualquer efeito plástico, artificial. Mas santidade, união com Deus, fervor, intimidade com o Espírito Santo, isso você não consegue em qualquer lugar. Isso você só consegue, hoje em dia, se você busca muito a Deus e Ele te dá. Mas é quase impossível você colocar isso na cabeça de um jovem hoje. Porque está todo mundo muito focado na aparência. Nós vivemos num mundo da imagem. Então todo mundo quer parecer atraente no seu Instagram. Todo mundo quer ter uma aparência legal. Todo mundo quer ser profundamente cobiçado. As pessoas sentem necessidade disso. Só que isso daí é o que há de mais superficial no mundo. Não dá para construir uma igreja com gente assim. Você não consegue construir um lar espiritual com uma pessoa dessas. Para você construir um lar verdadeiramente espiritual, você precisa de homens espirituais. De pessoas que estão profundamente impactadas por Deus, que buscam a Deus com fome, com sede, com desejo por mais dele, que estão abertos à possibilidade de construir um lar espiritualmente impactante, um lar que cause um impacto espiritual em toda aquela localidade no qual ele se encontra. Para isso você precisa de homens espirituais, você precisa de homens e mulheres que realmente estão no caminho de santidade. E essas pessoas, elas estão tão preocupadas com a sua vida interior, que as exterioridades, para elas, são não somente secundárias, mas muitas vezes impensáveis. Porque elas estão focadas em Deus. Elas têm no coração fome de Deus, uma fome desesperada por Deus. Quando o marido e a mulher entendem isso, então eles dizem assim: olha, nós temos um projeto juntos. Nós vamos fazer não o que o Aristóteles falou, mas nós vamos fazer o que a palavra diz, que é muito, muito mais do que aquilo. Então nós vamos acordar cedo para buscar a Deus. Vamos buscar a palavra. Nós vamos buscar o Senhor profundamente aqui. Este lugar vai ser santo. Deus vai descer aqui para ficar com a gente. Ele vai sentar à nossa mesa para comer a nossa comida.
Ele vai estar aqui nos nossos momentos mais alegres e também nos mais tristes. Nós vamos orar junto com o Senhor, nós vamos chorar junto com o Senhor, nós vamos clamar ao Senhor com todo o nosso coração, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos interceder pelas pessoas que pedirem a nossa oração. A nossa casa vai ser muito mais do que um grupo de oração. A nossa casa vai ser um mosteiro permanente e um mosteiro carismático. Porque nós descobrimos o que é o Espírito Santo. Então nós queremos que Ele manifeste a sua glória aqui no nosso meio. Nós queremos que Ele tenha liberdade aqui no nosso meio. Veja, eu conheci pessoas que levaram isso a sério. E que todos os dias tinha um momento de oração dentro da sua casa. Então, eu conheci um senhor que todos os dias ele lia com os filhos 3 capítulos da Bíblia, de tal modo que todo ano eles liam a Bíblia inteira juntos. Todo ano. Porque todo dia eles iam lá, liam a Bíblia juntos, oravam juntos, buscavam a Deus juntos. E por isso, aqueles filhos têm intimidade com a palavra, porque eles estão buscando a Deus sistematicamente juntos todo dia. Há um tempo atrás, veio um rapaz fazer juramento comigo, isso é uns 10 anos mais ou menos. E o juramento de matrimônio, né? A entrevista pré-matrimonial. Aí eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Aí deu o nome. Luiz Maria Grion Ferreira. Eu falei, tipo isso, o último nome, o sobrenome eu não lembro. Eu falei, rapaz, que nome é esse? Ele falou, não, é que meu pai, ele é um homem muito de Deus, e quando era jovem, ele fez a consagração à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon Montfort. Ele e a minha mãe, e os dois se conheceram na igreja, e nós somos 12 filhos. Então, na minha casa, todos nós fizemos a consagração à Nossa Senhora, porque nós rezávamos o rosário junto diariamente. E lá em casa, portanto, nós fazíamos 2 aniversários, cada um. O aniversário de vida e o aniversário de consagração à Nossa Senhora. Como nós somos 12 irmãos, nós tínhamos 24 aniversários. E, além do aniversário do papai e da mamãe, que eram mais 4 aniversários, portanto, 28 aniversários ao longo de todo o ano. Ou seja, essa família tinha um ano inteiro de festa. A cada 15 dias tinha uma festa ali dentro. E uma festa de que tipo? Uma festa religiosa, em que eles estavam comemorando a vida que Deus lhes deu, estavam comemorando a consagração à Nossa Senhora, que mais um ano eles podiam renovar. Você acha que o Espírito Santo vai querer ficar longe de uma casa dessa? Esta casa aí é um imã da presença de Deus. E é um repelente de demônio. O diabo passa muito longe de uma casa que nem essa. Não consegue entrar. Não consegue destruir. Por quê? Ele sabe que se ele botar o pé ali, vai ser chumbo grosso em cima dele. Imagine o que é 14 rosários por dia dentro de um lar. Todo mundo com confissão e comunhão em dia, todo mundo rezando, todo mundo andando em presença de Deus. Uma casa que é um verdadeiro mosteiro. Uma casa como essa tem uma influência, sim, uma influência muito grande no lugar. Se eu ouvi essa história uma única vez e fiquei impactado a tal ponto que 10 anos depois eu estou aqui contando para vocês, imagine quem vê isso. Imagine cada filho desse casando. Sobretudo se
saindo um pouco da lógica da Revolução Industrial, eles derem um passo atrás e essa família for se agregando e for todo mundo meio que morando perto, morando junto e se apoiando. E, minha gente, daqui a pouco você tem um condomínio. Daqui a pouco você tem uma vila inteira. Depois disso você tem uma cidade. Deus quer que nós tenhamos famílias fortes. Portanto, quando nós falamos de avivamento na família, a gente pode correr o risco de querer falar da coisa em termos triunfalistas. Oh, Espírito Santo, vamos avivar e tal e tal. A gente causa uma euforia. Aí fica todo mundo animado, eufórico, sonhando, delirando e tal. Mas você não entende o que é que você tem que fazer. Percebe? Será que o teu ideal de família não está restrito demais? Será que você não precisa deixar Deus te alargar um pouco mais? Será que você não tem que pedir ao Senhor que te conceda mais amplitude de visão? Eu sinto assim que os cristãos da nossa geração, eles precisam receber uma enxurrada do Espírito Santo mais forte para alargarem a sua visão. O que significa? Você não tem que buscar as bênçãos de Deus apenas para você se dar bem na sua vida pessoal. Você tem que buscar a unção do Espírito Santo para você fazer um arrasa-quarteirão no século 21. Porque Deus olha para os cristãos do nosso tempo e diz assim: vocês são os apóstolos que eu quero usar para causar uma transformação em todo esse século. O mundo está se destruindo. As pessoas estão se matando. Aí por fora, o que tem de gente doida não está escrito. Essa semana mesmo eu recebi vídeos de gente falando tanta doideira, jovem, adolescente. Uma adolescente falando que ela é demissexual e o outro é romântico não sei do que, e o outro é não sei o que lá, de qual opção, que mudou, que não sei o que é, que deixou de ser. Todo mundo com cara de doido. Esse pessoal vai ter que enfiar antidepressivo na comida para poder viver, para poder sair da cama. O que está aí fora vai para o esgoto, porque nasceu para isso, para ir para o esgoto mesmo. Se os cristãos da nossa geração não tomarem consciência da responsabilidade que eles têm de reconstruir este mundo inteiro e não se libertarem desse egoísmo que os faz ficarem o tempo todo: não, eu quero a minha casinha bonitinha, eu quero meu carrinho novo, eu quero meu empreguinho legal, eu quero ganhar meu dinheirinho, eu quero ter uma vida normalzinha, eu quero no final de semana ir almoçar na casa da sogra. Enquanto os cristãos do nosso tempo não tiverem um olhar alargado para algo muito mais profundo, muito mais estável, muito mais firme, muito mais real, a gente vai ficar falando sobre avivamento, mas a gente não vai viver isso. Porque o fogo do Espírito Santo vai poder incendiar a sua casa? Sim. Mas tipo um fogo de artifício, sabe? Dura um pouquinho e depois se apaga. Porque não tem estrutura. Não tem estrutura. Você tem para Deus apenas uma lamparina. E eu estou te ensinando aqui a montar uma fornalha. Um forno. Que vai ficar cheio de fogo o dia inteiro, da manhã até a noite. Que nunca vai se acabar. Isso daqui não é euforia. É ser iluminado pela verdade da palavra. Você entende que os cristãos estão fazendo tudo errado? Que tem uma visão assim superficial das coisas, tão fraquinha.
Não, queridos, nós temos que reconstruir tudo de novo. Tem que começar tudo do zero. Nós temos que começar a ter uma visão de conquistadores. Não uma visão triunfalista, não. Uma visão que parte da base, que vai construindo tudo de novo. Porque o arraso que o diabo fez nos últimos séculos foi muito grande. E o que nós estamos vendo é estarrecedor. Nós estamos vendo pessoas sendo jogadas no lixo. Essa semana uma pessoa me contou de 2 crianças, irmão e irmã, que estão namorando, que estão vivendo um romance entre eles, que todo mundo olha e diz assim, que coisa mais linda. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque, graças à destruição ocasionada por essas revoluções todas, as nossas famílias perderam completamente o rumo. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus, nós temos que orar, nós temos que reconhecer que nós estamos buscando pouco, que nós temos uma visão muito carnal das coisas. Nós temos que entrar numa posição de verdadeira mudança. Meus queridos irmãos, nós precisamos mais do que nunca recuperar a nossa posição. Porque nós temos dormido no ponto. Agora nós vamos receber o Santíssimo Sacramento. Dentro de alguns instantes vamos adorar um pouco o Senhor e orar por tudo isso. Mas eu quero te convidar a, desde esse momento, se alinhar com Deus e pensar, Senhor, o que eu posso fazer mais por Ti? Como é que eu posso crescer um pouco mais na minha vida espiritual, na minha vocação matrimonial? Como é que eu posso ser mais apostólico, pensar em termos muito mais ousados, muito mais espirituais, muito mais exigentes? Será que eu não tenho me contentado com um pouco demais? Se nós quisermos um avivamento nas nossas famílias, nós temos que mudar o nosso jeito de ser família. Nós temos que ser família num sentido muito mais profundo, muito mais cristão, muito mais intenso. E nós temos que nos arrepender de sermos tão superficiais e de estarmos tratando Deus de uma maneira assim tão distante, tão fraca, tão pouco íntima, tão pouco envolvente. Nós temos que nos arrepender por reduzirmos a nossa fé apenas a exterioridades frágeis, vulneráveis, caducas, que não dizem mais respeito àquilo que o Espírito nos convoca a fazer nos nossos dias.